palavra de Deus agora no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, seguindo com a sequência da exposição desse Evangelho, nós vamos ler a partir do verso 16. Mateus 11, verso 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós nos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Vamos orar ao Senhor antes de ouvirmos a sua voz. Querido Deus, nós queremos dar graças ao Senhor pela tua palavra que foi lida, ao tempo em que rogamos a bênção de podermos ouvir a explicação e a aplicação dela agora com fidelidade. Dá-nos, Senhor Deus, essa riqueza. A tua palavra diz que o teu povo perece quando falta profecia. E nós estamos diante agora, Senhor Deus, do ato mais sublime do homem. Quando um servo teu é separado para servir de boca do Senhor. E quando o teu povo se congrega para ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse grande e maravilhoso exercício de sermos exortados, orientados e consolados pela tua palavra. É no nome do teu Filho que nós oramos. Amém. O que você está disposto a fazer para ser aceito pelas pessoas? Infelizmente, irmão, nós pagamos algum preço para sermos aceitos em determinado grupo. E nós sempre estamos dispostos a pagar algum preço por isso. Uns são tão necessitados de reconhecimento que passam a pagar um preço altíssimo para serem reconhecidos pelos homens, reconhecidos pela sociedade, reconhecidos pela academia. É um preço alto que é pago por isso. Mas é interessante porque essa natureza pecaminosa, ela não se manifesta só quando nós somos adultos. Ela vem desde cedo. As crianças, quando estão no colégio, elas começam a se dividir em grupos. E aqueles grupos ali, eles têm mais ou menos a mesma forma de andar, as mesmas roupas de vestir, a mesma forma de falar. E para se entrar naquele grupo, é necessário que você pague determinado preço para ser aceito. Algumas crianças vão dizer que você tem que ter um tipo de celular, que é o celular da moda, ou vão ter que andar como todas as outras andam, ou vão ter que fazer o que as demais fazem, e as concessões vão sendo feitas, e a criança ela vai aprendendo a negociar essa aceitação. As crianças, homens, né, os meninos, eles também passam por um processo como esse. Você tem um grupo ali dos que jogam futebol, então quem joga bem, se dá bem naquele grupo, o restante não é aceito. Aqueles que jogam videogame, então aquele que se dá bem no jogo, ele é bem aceito, os demais são colocados de lado. E essa cultura da aceitação, ela vai tomando forma. E quando adultos você tem problema de aceitação. É interessante que esse problema de aceitação, primeiro, é um problema de se aceitar como você é. Você não aceita, por exemplo, o corpo que você tem. As meninas começam a fazer de tudo para ter o corpo do padrão da época. Mas não é para um futuro cônjuge, não é simplesmente por saúde, mas é porque senão ela não será aceita naquele grupo. Os homens também começam a tentar de alguma maneira conseguir dinheiro, conseguir projeção profissional,
porque querem ser aceitos na sociedade. E se vende um produto que não se pode entregar. Se vende com tudo isso a felicidade. E alguém vai lhe dizer que você só vai ser feliz se você conseguir andar naquele grupo. Você veja, por exemplo, a necessidade que algumas pessoas têm de serem reconhecidos pela alta sociedade da nossa cidade. Eles vão participar de reuniões que muitas vezes não estão dentro das possibilidades orçamentárias da sua casa, mas se eles não participarem, não serão aceitos. Eles vão se meter em dívidas impagáveis, mas porque ele precisa mostrar à sociedade que ele faz parte daquele grupo seleto. Veja que isso não tem fim. E quando você pensa que atingiu a felicidade porque conseguiu aquele grupo vai pedir mais algo de você. Porque numa relação idólatra como essa, você sempre vai servir ao ídolo. E o ídolo requer de você um sacrifício cada vez maior. É interessante porque quando nós olhamos para a narrativa que lemos ainda há pouco, nós vemos o Senhor Jesus Cristo completamente diferente. Ele está diante de uma audiência de críticos, de homens que estavam ali simplesmente para falar mal de João Batista e para falar mal do Senhor Jesus Cristo. E Jesus não tem problema nenhum com a crítica. Jesus não muda o discurso para agradar aqueles homens. Jesus não vai mudar a vida dele para agradar os homens. Ele não vai mudar o estilo de vida dele, porque os homens querem. Ele não quer ser aceito simplesmente pelos homens. Ele quer ganhar esses homens para o seu reino, mas ele não vai negociar nesse processo. Primeira argumentação do Senhor já foi dada no trecho passado que nós vimos, quando o Senhor começou a defesa de João Batista. Então Jesus falou sobre o ministério de João, confrontou os ouvintes que criticavam João Batista por conta de uma pergunta. João, encarcerado, com dúvidas sobre o ministério de Cristo, manda 2 mensageiros no início do capítulo 11 perguntarem: realmente tu és aquele que nós esperávamos ou devemos esperar outro? Uma pergunta simples, irmãos. Era uma dúvida que João tinha. Pergunta lícita. E os homens começaram a chamar João de homem inconstante, começaram a duvidar da moral de João. Jesus começa a tratar do ministério, do ofício de João, do caráter profético dele, de tudo aquilo que João tinha feito. Jesus faz um histórico de João e diz: vocês não percebem que vocês estão destruindo a reputação de um homem santo? E Jesus não para por aí. Ele continua a defender seu amigo. E ele agora vai fazer um contraponto entre os críticos e João, entre os críticos e ele próprio. Veja só como ele começa esse texto. Verso número 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? Jesus vai dizer assim: vocês que estão criticando a mim e a João, vocês não pararam para perceber quem são vocês? Vocês não entendem quem vocês são? Eu vou comparar agora essa geração. Veja que eles se excluem e excluem a João Batista. Eles não fazem parte do todo. Eles não são como os demais. Eles são homens santos. Eles vão viver para a glória de Deus. Eles vão fazer a diferença nesse mundo. Portanto, eles, apesar de viverem naquela geração, eles não são como os homens daquela geração. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Noé. Porque o texto de Gênesis capítulo 6, ele começa tratando do coração da humanidade naquela época. E diz que todo o coração do homem era mau, era corrupto. E que toda uma geração havia sido levada por essa corrupção. Então ele passa a falar de Noé. Ele diz que Noé era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. É justamente na narrativa de Gênesis exatamente a mesma comparação. Há uma geração pervertida, mas sempre há um remanescente fiel. E ele vive de maneira distinta. O próprio Senhor Jesus Cristo já fez essa contraposição no capítulo 5, veja comigo.
capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E no verso 20 ele diz ainda assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Quando Jesus apresenta o início do capítulo 5, ele começa o Sermão do Monte. E ali ele descreve quem são os cidadãos desse reino. Ao final da descrição, ele começa agora a dizer qual é a diferença do cidadão do reino dos céus para o cidadão desse mundo. Então, o cidadão do reino dos céus, ele é distinto, porque aí vem as imagens. Ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Como é a geração dessa época? Ela é uma geração insípida, uma geração sem gosto. Então, quem dá o gosto dessa terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja vive de maneira santa, a igreja salva a terra. A terra ainda tem certo sabor, certo prazer, porque a igreja está aqui. A outra imagem trata da luz. Então, no mundo que está em trevas, você tem a igreja promovendo a luz, promovendo a distinção entre trevas e luz. Então, essa é a geração que o Senhor nos deixou, irmãos. Nós fomos colocados assim também, porque passados 2000 anos, o mundo continua exatamente o mesmo. Você tem um mundo em trevas, você tem um mundo insípido, e dentro desse mundo você tem a igreja. A questão é, a igreja tem salgado a terra, a igreja tem sido luz para o mundo. Mas não só isso, porque na perspectiva do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 11, você tem ali uma responsabilidade sendo colocada sobre os ombros dos ministros. Porque o ministro do Evangelho, ele tem ainda atribuições maiores do que o fiel comum. Ele, além de viver uma vida santa, ele ainda tem que denunciar o pecado. Ele ainda tem que anunciar o juízo. Ele ainda tem que anunciar a esperança do Evangelho. Então, esses homens, eles demonstram toda a glória do Evangelho com a sua vida. Não só no dia a dia, mas com a proclamação da palavra. E veja em que geração nós estamos, irmãos. A geração que não aceita uma verdade absoluta. Por isso que quando a pregação ela é genuína, quando ela é conforme à Escritura, quando você não tem margem para discussão, você tem igreja se esvaziando. Ainda há uma geração que é como um remanescente fiel, que permanece firme. Mas você não vê grandes multidões se achegando. Ainda no Sermão do Monte, agora no final, capítulo 7, verso 13 e 14, o Senhor Jesus disse que o caminho pelo qual passam os ímpios, ele é largo e passam multidões. Mas o caminho onde passa o justo, aquele que não vive conforme essa geração, ele é estreito, ele é difícil de ser vivido. Por ele passam todos. A geração que nós vivemos, irmãos, é uma geração ímpia. Então, a cada dia, Cristo requer de nós que nós proclamemos essa luz que Ele nos deixou, que sejamos como o sal dessa terra, e que façamos um contraponto como João e como o próprio Cristo fizeram, a ponto de serem criticados, a ponto de serem perseguidos por conta da santidade. E aqui onde nós devemos nos lembrar das palavras de Paulo, uma leitura de hoje pela manhã. Se
Segunda carta de Paulo, lá no finzinho, no capítulo 3 de Timóteo, no verso 12, ele diz assim: quem anda piedosamente, ou seja, com uma vida diferente dessa geração, vai ser perseguido. A questão, irmãos, é que a cada dia eu preciso fazer essa análise. Se uma verdade da Escritura há uma geração ímpia e eu sou a luz do mundo e eu proclamo essa luz, então eu vou fazer a distinção. Se Cristo sofreu, se João sofreu, se Paulo sofreu, se Pedro sofreu, por que eu não sofro? Se nós não estamos sofrendo por conta do Evangelho, há alguma coisa errada em nós, não com o Evangelho. O mundo não mudou. O mundo a cada dia odeia mais o Evangelho e todos que carregam as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós somos amados pelo mundo, se todos, quando nós falamos sobre Cristo, eles criam uma imaginação fértil a ponto de dizer que isso é agradável, existe alguma coisa errada. Se todos amam essa mensagem, é porque certamente essa mensagem não está sendo pregada de maneira fiel. A mensagem fiel vai enriquecer o coração de muitas pessoas. Muita gente vai amar o Evangelho, vai se embelezar com as verdades do Evangelho. Mas é verdade também que muitos vão se enfurecer, que muitos vão ter raiva das palavras de Cristo e, consequentemente, das suas palavras. Então o Senhor passa a tratar desses homens críticos. Veja, voltando para Mateus capítulo 11. Depois da pergunta que ele lança, ele agora vai explicar por meio de uma parábola. A parábola é assim, no verso 16. A introdução da parábola diz assim: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Qual é o ponto aqui de Jesus Cristo? Ele vai explicar essa diferença e por que se deu essa diferença entre João e Cristo e o mundo. E ele vai explicar por meio de uma parábola, uma maneira mais interessante para os crentes e com um sentido de mistério para os ímpios, porque a parábola era usada justamente assim pelo Senhor. Ele começa a comparar os críticos a meninos. Como é que são meninos? Como é que são crianças? As crianças são inconstantes. Ora elas querem uma coisa, ora elas querem outra, elas mudam de opinião com muita facilidade. Então ele está dizendo que os críticos de João e do próprio Cristo são assim, são como crianças. O interessante, irmãos, é que esses homens criticavam João justamente com essa acusação, dizendo que João era um homem inconstante. E Jesus está dizendo o seguinte: inconstantes são vocês, vocês é que são meninos. E eu vou mostrar isso. Aí a parábola vem me ensinar isso. Vocês são como crianças sentadas na praça. E aí vem a história da flauta. Nós nos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Jesus, nós não sabemos exatamente se essa cena se dava no momento, porque é bem provável que muitas das parábolas que Jesus usava eram por meio de situações que ocorriam naquele momento. Ele pegava aquela história e aplicava no seu sermão ou na sua mensagem, e ele aplicava imediatamente ao contexto. Nós não sabemos se exatamente esse contexto era o que se dava ali no momento, mas que era comum essa cena, e isso eu posso afirmar. A cena era a seguinte: os meninos judeus, eles iriam para as praças e eles começavam a brincar. Eles tinham duas brincadeiras muito comuns. Uma era brincar de casamento e a outra era brincar de funeral. A brincadeira de casamento diz respeito a uma festa muito conhecida na cultura judaica, porque os homens, eles ansiavam pelo casamento, as mulheres também buscavam a aliança com o seu amado, e no dia que isso acontecia, um dia só de festa para eles não bastava. Então você tinha ali uma festa de 7 a 14 dias. Então era uma festa extremamente importante para a cultura judaica.
Quando você percebe que Jesus está usando isso, você está dizendo assim, é impossível, Jesus estava dizendo exatamente isso, que é impossível que alguém que participe de uma festa, de um casamento judaico, não se alegre. Mas na parábola diz assim, nós vos tocamos flauta e não dançaste. Ou seja, há uma distinção aqui. Na festa você deve se alegrar, mas aquelas crianças que brincavam no casamento, parte tocava flauta, mas os outros não dançavam. Ou seja, não estavam participando da festa. A outra parte da parábola diz assim, entoamos lamentações e não pranteastes. Quando eles foram brincar de uma cerimônia fúnebre, de um enterro, né? E aí você tem na cultura judaica também outra figura que é estranha à nossa época, mas era muito comum, a figura da carpideira, daquela mulher que era contratada para chorar pelo ente querido de outro. Então eles estavam brincando mais ou menos disso, né? Um funeral, e ali você tem as carpideiras e a família que deveriam chorar. E na hora que eles estavam pranteando, parte das crianças não estavam participando da brincadeira. E aí parece uma rixa entre as crianças. Quando a gente brinca de casamento, vocês não se alegram. Quando a gente brinca de funeral, vocês não se entristecem. Só que essa ligação é entre aquela geração, fazendo distinção entre Cristo e João. E aí é necessário que você perceba que a arrumação da parábola é exatamente em ordem cronológica, porque ele vai fazer uma ponte com o ministério de João e depois uma ponte com o ministério de Cristo. Veja, a parábola começa, nós vos tocamos flauta e não dançastes. Qual era a mensagem de João Batista? João Batista foi para o deserto e começou a pregar lá, arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês não verão o reino dos céus. Era uma pregação dura. Então era a pregação da lei do Senhor. Era um profeta duro, o último profeta do Antigo Testamento, como ele acabou de dizer. Então quando João Batista chega com essa mensagem dura, as crianças começam a brincar de casamento, de alegria, para tentar amenizar a dureza da mensagem de João. Então, quando João se vai, o ministério de João passa, vê o ministério do Senhor Jesus Cristo. Como é o ministério do Senhor? Jesus passa a falar do reino, da realidade do reino, da necessidade de arrependimento e perdão, mas de uma maneira mais agradável, mais suave. Jesus é um profeta da restauração, é ele que está reconciliando Deus com o mundo. Quando Jesus começa a falar dessa maneira, de uma forma mais branda, aí as crianças agora passam a prantear. Não, agora nós queremos uma palavra dura, agora nós queremos uma palavra dura. Ele se contrapõe ao próprio Cristo, que tinha uma palavra suave. O que Jesus está querendo dizer com essa palavra, irmãos? O ímpio, ele nunca se satisfaz com a pregação do Evangelho. Domingo à noite, o pregador preparou o sermão, Deus lhe deu um texto que trata de arrependimento, trata de restauração, mas para isso ele precisa apontar a lei, e ele começa a tocar no pecado de cada um ali da igreja. E ele começa a arrochar aquele clamor do Senhor por santidade. E aí os ímpios que frequentam a igreja começam a dizer, esse pastor só tem sermão duro. Esse sermão é muito pesado, eu não gostei não. Aí na semana seguinte, o pastor, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer um sermão mais brando. Mas os ímpios vão dizer, esse pastor só fala de coisa alegre. Não tem jeito. Não tem jeito. A maneira que for pregada, eles sempre vão falar algo de mal. Porque eles não se alegram com a Evangelho. Eles também não choram pelos pecados. Como é alegre, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. O coração do crente, ele passa a semana inteira pensando no dia do Senhor. Quando vai chegar o dia do Senhor? Nós vamos chegar na igreja de manhã e nós vamos ouvir a pregação no Antigo Testamento. E à noite o Senhor vai falar conosco no
Novo Testamento. E eu não quero nem saber qual é o tema da mensagem, mas o coração está vibrante. Porque se falar da esperança da segunda vinda do Senhor, eu vou ficar alegre com isso. Mas se for apontar no meu pecado, eu vou me entristecer com ele. Mas vou ter certeza que o Senhor vai me perdoar. Quando o crente ouve a pregação, seja ela dura ou suave, ele sabe que é a vontade do Senhor. Mas quando o ímpio ouve a pregação, seja dura ou suave, ele acaba se revoltando com o pregador. Então, não satisfeitos com a mensagem que Cristo e João pregavam, agora eles vão falar do estilo de vida. Veja o que ele diz em seguida. Verso 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então agora eles vão criticar a maneira de viver de cada um. Para que eu possa entender essa acusação que foi feita a João e depois a Cristo, eu preciso ver como é que eles viviam. E aí eu peço que você abra comigo primeiro em Mateus capítulo 3. Nós vamos voltar ao ministério de João Batista. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: conteúdo da mensagem de João: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora, a maneira de João viver: usava João vestes e pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A pregação de João era muito dura, irmãos, era muito firme. Mas não só isso, a maneira de João viver era estranha. A descrição é: as vestes que ele se vestia eram vestes de camelo. A dieta de João também era estranha. Você tem aí gafanhotos que ele comia e mel silvestre. É por isso que lá na acusação que é feita a João Batista dizem: ele não come nem bebe, então ele é um homem estranho. Como é que João ele pode ser um profeta genuíno se ele é um homem estranho? É um homem que mora lá no deserto, é um homem que prega uma palavra muito dura, e é um homem que se veste de maneira esquisita e que nem come nem bebe. A questão aqui, irmãos, é que João fez um voto de Nazireu. Era um voto conhecido da lei do Senhor, um voto de consagração, de santificação. E nesse voto, algumas atribuições do estilo de vida eram transformadas, e por isso que João era assim. Então não era simplesmente porque João era um homem excêntrico, porque ele tinha um voto, e não só isso, ele tinha um estilo de vida, e não há problema nenhum nisso. João era assim. Agora, como era o Senhor Jesus Cristo? Agora passe comigo, por favor, para o capítulo 9 de Mateus. Capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe:
segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Veja a diferença. Eles acusavam João porque João era estranho ao ver deles. Mas depois Jesus Cristo vem como um homem sociável, um homem popular, um homem que chama um publicano e logo em seguida ele vai comer um banquete na casa de Mateus. Jesus não chega na casa de Mateus para ser como os pecadores. Ele não vivia como os pecadores, mas ele entrava na casa dos pecadores para pregar o Evangelho. E nesse momento ele se regozijava com aqueles homens, ele comia, ele bebia, ele era um homem comum da época, só que um homem santo. E por conta dessa maneira de viver comum, Jesus foi criticado. Há uma outra ocasião, agora no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19, vem uma ocasião extremamente importante e conhecida dos irmãos, que Jesus é criticado novamente. Lucas 19, verso 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O verso 7 diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Jesus foi para a casa do publicano. O texto já começa deixando isso muito claro. Um texto que trata, numa sequência de parábolas, no capítulo anterior, justamente sobre hipocrisia e sinceridade, sobre riqueza de coração e pobreza de espírito, que é um atributo daqueles que vão morar no céu. E o ápice disso é justamente em Lucas 19, quando Jesus vai comer na casa de um homem publicano. Mas Jesus não vai comer mais uma vez para viver como um publicano. Ele não vai se amoldar ao mundo, ele vai para lá para pregar o Evangelho. E o fruto da ida do Senhor Jesus Cristo é que Zaqueu é salvo. Então veja só, diziam que João era excêntrico, por isso não deveria ser considerado. Diziam também que Jesus era popular demais, gostava muito de festa, gostava muito de estar na casa do povo, então esse não é um bom modelo de profeta. Então o que é que o povo quer? O que é que o povo quer? Não adianta, mais uma vez. O padrão que foi colocado para a vida do crente, mas especialmente para a vida do pastor, é um padrão mundano. Se o pastor é um homem animado, simpático, que gosta de viver entre os amigos, dizem assim: esse aí tem jeito de pastor, não? Mas como assim? Como é que é jeito de pastor? Se um homem é um homem sisudo, é um homem que não fala com ninguém, esse homem é muito soberbo. No final das contas não tem jeito, porque se criou um padrão e quer se amoldar todos os homens naquele padrão. E se o pastor não é do jeito que as pessoas pensam,
então ele não deve ser pastor. As pessoas olham para uma criança assim e dizem, esse aqui vai ser pastor. Ele é bem quietinho. Então, o que é que tem a ver, meus irmãos? Olha para a Escritura. Você vê um homem como Amós. Era um vaqueiro, um destemido, um homem do gado, um homem da lida, profeta do Senhor. Como é que ele escreve? Ele não tem rodeio na profecia, ele vai direto ao ponto. Agora, olhe, por exemplo, para a vida de Isaías. Homem culto, homem polido. O hebraico de Isaías é uma coisa maravilhosa. Você vê a arte naquilo. Deus usa Amós e Deus usa Isaías. Agora olhe para Pedro, por exemplo. Um homem impetuoso. Um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas um homem que falava muito rápido, que muitas vezes não pensava muito antes de falar. E o Senhor disse assim, Pedro, tu me amas, apacenta das minhas ovelhas. Você olha para Lucas, Lucas é um médico. É um homem distinto, um homem, mais uma vez, agora um grego rebuscado. É um homem que tem uma literatura muito mais clara no sentido do grego, como nós podemos perceber até mesmo na leitura em português, né? A maravilha que é ler o Evangelho de Lucas. Mas Deus usou Pedro também. Deus usa um pescador, Deus usa um médico, Deus usa um profeta culto, Deus usa um homem impetuoso, Deus usa um homem alegre, Deus usa um homem mais triste, Deus usa um homem simpático e um homem mais comedido. Não existe padrão para o pastoreio. Mas se você quiser um padrão, você vai para 1 Timóteo capítulo 3. Aí você vai ver lá quais são os requisitos do pastor. Mas não é o que você pensa que é. Não é o que você acha que ele deve ser. Ele precisa ser um homem de Deus. E ali preencher os requisitos que foram dados pelo Senhor. Não o que eu acho que deve ser. É interessante, irmãos, que quando muitos pastores tentam mudar o seu jeito de ser para agradar o povo, aí a confusão é maior ainda. É pior. Porque sai pior que encomenda. Você tem um homem que é um homem simpático, um homem dado ao povo, e aí ele vai começar agora a tentar ser um homem mais duro, vai impor respeito. Mas não se impõe respeito assim, irmãos. O respeito que é dado ao ministério pastoral é simplesmente pelo ofício. Na argumentação de Cristo, primeiro ele falou do ofício de João, depois ele foi falar da maneira dele viver. Você, como um homem de Deus na sua casa, você não vai ser respeitado pelo seu filho simplesmente porque você é um homem sisudo. Ele vai lhe respeitar se você tiver ordem. Em primeiro lugar, ele vai lhe respeitar porque você é pai. E as mães do mesmo jeito, porque você tem o ofício de mãe. Agora, quando se tenta mudar, o problema é sério. Perceba que o pastor pode mudar em dois sentidos. E a argumentação de Cristo é justamente sobre o ofício pastoral. É possível que, para tentar agradar, o pastor ele caia em dois equívocos sérios, né, que a igreja vai sofrer. O primeiro equívoco é o seguinte: para agradar, o pastor vai começar a ser um homem de uma pregação dura. Qual é o risco aqui? O povo vai começar a se entristecer, porque ninguém aguenta pregação dura todo domingo. A Bíblia não só fala de arrependimento, a Bíblia fala de esperança também. Mas o risco maior é que, ao apertar cada vez mais, né, e não deixar o povo viver com a liberdade cristã que o próprio Senhor nos deixou, você vai chegar a um ponto que não tem mais o que apertar. Porque a lei toda já foi dada. Aí o que você vai fazer agora? Você vai inventar lei sobre lei. O que fazem os fariseus? Exatamente o que faziam os fariseus. Porque eles não se conformavam com a lei como ela é. Então você começa a inventar lei sobre lei. E aí a pregação fica tão dura que vira moralismo. Aí você não pode fazer isso, aí você não pode fazer aquilo. Porque ao invés de pregar o que a Bíblia diz, ele quer pregar mais do que a Bíblia diz. Para ser mais duro do que o próprio Deus. E aí o povo vive numa prisão.
que ninguém aguenta. Você começa a viver um voto de nazireu, só que por imposição, sabendo também que o voto de nazireu é algo do Antigo Testamento. Então você começa a passar a viver um voto de nazireu por imposição. Não consegue fazer mais nada. Qual é o outro risco? É o bonachão. Pode tudo. Aí o pastor vira liberal. Na pregação dele, ele começa a aliviar, daqui a pouco não fala mais nem pecado. Essa palavra não se fala. Inferno, por favor, não toque nessa palavra, senão vai embora todo mundo. Então, nem uma coisa nem outra. Nem colocar todo mundo no inferno, nem colocar todo mundo no céu. O que o pastor foi chamado para fazer é explicar a Escritura, aplicar a vida dos irmãos e pastoreá-los. Só isso, que já é muita coisa, inclusive. Basta isso. Na sua vida comum, como crente comum, faça a mesma coisa, use o mesmo princípio. Na minha universidade eu tento ser lá uma pessoa muito legal para todo mundo me querer. Você não precisa ser além do que você é, você precisa ser como você é e mudar naquilo que a Escritura manda você mudar. Não mais, irmãos. Você não vai parar nunca nisso. Deus lhe deu uma forma de viver. Deus lhe fez ou mais sério, ou lhe fez mais simpático. É uma forma que Deus lhe deu. O que você precisa olhar é para a lei do Senhor. Buscar amar o teu próximo como Ele ensinou. Nem mais e nem menos. Então aí vem a acusação contra Cristo. Voltemos para o capítulo 11. Ele diz assim: se um é um homem excêntrico, o outro é glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Qual é a acusação que está sendo feita aqui? Talvez na nossa mente nós não conseguimos captar exatamente o que esses homens queriam com essa acusação. É por isso que eu quero lhe pedir que volte para Deuteronômio 21. Nós vamos ver qual é essa acusação que está sendo feita ao Senhor. Deuteronômio 21. Verso 20. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então, quando aqueles homens disseram que Jesus é glutão e beberrão, não é simplesmente dizendo que ele era um homem que bebia demais e comia demais e isso era um pequeno problema, não. Eles estavam tentando matar o Senhor Jesus Cristo. Estavam tentando mostrar que a lei do Senhor condenava aquelas coisas e que deveria ser morto. Então estavam dizendo que Jesus era como um filho rebelde. Veja como o próprio Cristo se trata aqui. Verso 19: veio o Filho do Homem, ou seja, veio o Filho de Deus. A expressão é da divindade de Cristo. Se fala da divindade, fala da santidade. Então Cristo é santo. E os homens disseram: não, ele é pecador, ele é filho rebelde. Não é uma acusação tão simples assim. Eles estavam querendo levar Jesus Cristo à morte. Porque é isso que os ímpios querem. Eles querem levar sua vida à ruína. Eles querem acabar com sua reputação, por conta que você sustenta o Evangelho do Senhor. Interessante que em momento algum a Bíblia nos ensina a tentar viver de um modo para não escandalizar o ímpio. Perceba isso. O que é que a Bíblia me ensina em relação ao ímpio? Eu tenho que dar bom testemunho da lei do Senhor para mostrar ao mundo como se deve viver.
Isso não quer dizer que nunca um ímpio vai se escandalizar, porque perceba, um não fazia nada, foi escândalo, o outro vivia normalmente, foi escândalo também. Ou seja, na boca do ímpio você sempre vai ser um escândalo. Prova disso, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, veja como Paulo trata o tema. Romanos capítulo 14. O texto começa assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? A introdução do texto de Romanos 14 é a seguinte: Paulo está focando aqui num tipo de crente, o débil na fé. A gente não entende que é um demente no sentido de problema mental, não é isso. É uma pessoa que é neófita, ou seja, ela é nova na fé. Ela está aprendendo agora a conviver no meio dos crentes. Então ela chegou na igreja, pouco tempo, né? Há um conceito sobre quem é crente, então o crente faz isso, vive assim, assim, assim. Então tem suas habilidades. Na cabeça daquela pessoa tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Tem coisa que ela pensa que não pode, pode. E tem coisa que não pode, ela pensa que pode. Então, ainda há uma debilidade na fé daquele irmão. Você vai ter cuidado com esse irmão e não vai julgar o irmão, porque ele ainda é novo na fé. Veja, ele vai retomar esse alerta no verso 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele começa a puxar a responsabilidade para você ver. Antes de ficar olhando o pecado do outro, você olha para o seu. Antes de ficar olhando a debilidade do irmão, você olha para a sua. Ele coloca um referencial. Todo joelho se dobrará, não diante de você, mas diante do Senhor. Então, cada um vai prestar contas a Cristo. Cuide de sua vida. Agora, como é a explicação desse cuidado na minha vida? Verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, não pôs de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Veja, o escândalo não é com o ímpio sempre vai ter escandalizado com você. Eu não vou fazer escândalo no sentido de dar mau testemunho quando eu transgrido a lei, porque aí é outra história. Eu não posso fazer isso com os ímpios. Ele está tratando aqui de coisas que são comuns. O fato de comer, o fato de beber. Para uns isso é bom, para outros isso não é. Então eu vou me preocupar com o ímpio, com o crente, aliás. Verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Os termos agora são práticos. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então o irmão tem dificuldade com algum tipo de comida. Por exemplo, ele chegou na igreja há pouco tempo e ele leu lá no Antigo Testamento que não se deve comer comida com sangue. Ele ainda não entendeu muito bem aquilo ali. Então, antes de você poder explicar, ou o irmão ainda compreender da maneira correta, você vai ter cuidado com aquilo ali, para não fazer o irmão se escandalizar. Você vai procurar, vai ensinar, você chama um presbítero da igreja, você chama um pastor da igreja, e ele vai ser ensinado, para que ele saia dessa debilidade na fé, por causa de comida. Veja o verso 16. Verso 15 ainda, perdão. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Está dizendo assim, comer é bom, mas se eu vou levar o irmão a um escândalo, eu não vou fazer isso. Porque é uma coisa que eu posso viver sem naquele momento. Eu posso comer outra coisa, por exemplo. Então,
não é uma coisa essencial. Então vou ter paciência com meu irmão. Paulo segue. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado sem comer. Pois o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ele diz assim: se comer carne escandaliza o teu irmão, ou se beber vinho escandaliza o teu irmão, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Senhor. Então você deixa essas coisas para depois, para outra hora, quando você não vai abalar a fé do seu irmão. Você vai ter paciência com ele está chegando agora. Mas qual é o problema aqui, irmãos? O problema é que tem crente que passa 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos na igreja. Ele é ensinado que aquilo não é contra a lei do Senhor, mas ele continua apontando o dedo para o seu irmão. Aqui já não é mais o débil na fé, aqui é o rebelde. Então você vai ter cuidado com o seu irmão quando ele ainda está chegando, ele é neófito. Agora, se seu irmão é rebelde, aí você vai entregar as autoridades da igreja que elas vão tratar. Se o seu irmão está, de alguma maneira, acusando o outro por aquilo que a lei de Deus não o acusa, isso não é debilidade, mas da fé. Se ele está há tanto tempo assim, isso é maldade. E a maldade é tratada da maneira correta. Então, entenda muito bem isso. Não adianta você querer ser tudo para com todos. Paulo fez isso por conta da evangelização. Mas você viver em função dos outros, nada vai resolver. A resposta de Jesus, por fim, é excelente, mais uma vez. No final do versículo 19. Ele diz assim: mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus estava fazendo a defesa aqui? A defesa é que chamaram João de menino, de inconstante. Qual é a acusação do Senhor para devolver? Inconstantes são vocês, meninos são vocês. Aí o final ele diz assim: mas a sabedoria, qual é o contrário da sabedoria? É uma pessoa inconstante, uma pessoa que não sabe resolver os problemas. Então, ele está falando aqui do ministério dele e de João, em contraposição com os fariseus e saduceus. Nós somos a sabedoria vinda de Deus. Vocês são a sabedoria do mundo, que é pura meninice. E a sabedoria é justificada pelas suas obras. É como Jesus disse assim: olhe para o ministério de João e olhe para o meu ministério, e veja a diferença da vida de vocês. Deus usou João da maneira dele, Deus usou Jesus da maneira dele, respeitando inclusive, irmãos, aqui o princípio da progressão da revelação. Jesus não poderia vir antes de João, e João não poderia vir com a mesma mensagem de Jesus. Quem se revolta contra isso, se revolta contra Deus, porque Deus estabeleceu a ordem das coisas. Então primeiro veio João como precursor, pregando arrependimento para a chegada do reino. Depois vem Cristo falando do reino estabelecido. Quem se revolta contra isso, se revolta não apenas contra o homem, mas contra o meio que Deus usou para revelar a sua vontade. A revolta que as pessoas têm com as diferentes formas de Deus usar os homens é a revolta, por exemplo, de um paciente contra um médico. A pessoa está doente, ela vai ao médico e ela vai com
por necessidade. E o diagnóstico é feito mediante aquela conversa inicial, né, chamada anamnese. Vocês explicam o que é que está sentindo e ali vai ser dado o diagnóstico inicial, se for possível. Então, dali em diante, ou se pede um exame ou você começa com um tratamento. Foi uma coisa mais simples. O tratamento vai começar. Quem se amolda àquele médico que estudou para aquilo, que pensou naquilo, que perdeu noites de sono para aquilo, vai seguir o tratamento e vai ser curado. Quem se revolta, quem é rebelde, vai seguir o seu próprio tratamento e vai acabar, talvez, piorando a doença. É exatamente assim com o Evangelho. É exatamente assim com o Evangelho. O Evangelho tem a estrutura que Deus deixou. O médico dos médicos. Ou você se submete a ele, ou você se revolta contra ele. E aí você sofre as consequências. Algumas meditações finais desse texto dizem respeito, em primeiro lugar, à nossa geração. Nossa geração não mudou absolutamente nada, a não ser em termos de desenvolvimento tecnológico, da geração do Senhor Jesus Cristo. São tão ímpios, são tão maus, e nos acusam de tantas coisas como eles eram acusados. Então não adianta, mais uma vez, você tentar ser como o mundo, porque você vai se frustrar em todas essas coisas. Em primeiro lugar, falar para as crianças da igreja: não tente ser como o mundo diz que você precisa ser, porque você não vai conseguir e você vai se frustrar. Você vai tentar ser com suas amigas, uma hora você vai se decepcionar com elas. Uma hora você vai se decepcionar com seus amigos, porque você quer viver como o mundo vive. Há mulheres que tentam seguir aquele padrão determinado pelo mundo, de corpo, de vestimenta, de pensamento. Talvez uma hora você esteja estampando aí as fotos dos jornais na coluna social. No outro estão apontando o dedo para você. Porque o mundo não tem misericórdia. Os homens que acham que vão ganhar crédito e posição na sociedade por aquilo que aparentam ter, quando você der as costas, o mundo fala de você. Não adianta tentar ter um testemunho bom do mundo. O que é necessário, no final das contas? Eu queria ter o testemunho de João Batista Trego, do Senhor Jesus Cristo, que parou a vida dele para defender o seu amigo. Ora, mas o que é que Jesus nos chama? Ele diz: eu já não os tenho mais como servos, mas como amigos. E ele intercede por nós dia e noite diante do Pai. Ou seja, ele dá testemunho de nós dia e noite diante do Pai. Quer ter reconhecimento, quer ter uma posição boa, peça para que você tenha essa posição diante de Deus. Porque Deus lhe conhece, sabe suas falhas, sabe os seus desejos e seus pecados, mas Ele lhe conhece em Cristo Jesus. No mais, toda tentativa de felicidade a partir dos conceitos do mundo vai ser frustrada. Que Deus nos ajude a sermos como Ele quer que sejamos. Amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar o Senhor.